Olá para você que nos acompanha na Esporte Executivo aqui na Exame.com. Seguimos nossa onda e nossa roda de conversas com os mais diversos stakeholders, setores do esporte, para entender como lidamos com este momento de pandemia, mas fundamentalmente como é que nós conseguimos projetar o pós-pandemia. Hoje converso com um indivíduo querido por muitos. Eu não sei você aí de casa, mas eu não quero aqui denunciar a idade de ninguém, muito menos a idade de convidado, mas eu desde jovenzinho acompanhava, via muito pela televisão, e aí a carreira dele evoluiu, se desenvolveu, ele deixou de ser, entre aspas, né, o apenas locutor, ele virou ali um apresentador, depois foi cuidar da parte de mídia atrás das telas. Falo com o João Palomino, muito obrigado por ter aceitado o convite, Palomino. Ô Vinícius, eu que tenho que agradecer pelo convite, pela oportunidade de participar, de colocar algumas das ideias e defender algumas das teses que a gente vem elaborando num momento tão difícil, né, que a humanidade está atravessando. Principalmente porque, conversando com você, eu sou sempre muito bem tratado. Então, eu quero agradecer a referência logo na abertura. E não tem nenhum problema de revelar a idade, não me considero super jovem, porque eu comecei muito jovem na profissão. Agora, no dia 5 de maio, completou 40 anos que eu publiquei a minha primeira reportagem. Eu tinha, então, 14 para 15 anos, no interior de São Paulo, publiquei no jornal lá da cidade sobre esporte. E é algo que, evidentemente, me enche de orgulho, né? Não sou preocupado com a idade, não, tranquilo. Tá bom. Bom, ele com seus 23 anos vai conversar com a gente hoje, então. Palomino, vamos lá. A gente está vivendo um período em que tudo está sendo redesenhado, redescoberto, e você, naturalmente, tem uma grande experiência no setor de mídia. A gente vai falar, obviamente, que de mídia esportiva. Esse buraco que existiu, ou que tem existido no esporte brasileiro, você pensa que isso talvez aponte novos caminhos para a mídia esportiva nacional? Eu não sei se vai apontar novos caminhos para a mídia nacional. Sinceramente, eu espero que tanto os clubes quanto a imprensa, de um modo geral, estejam pensando esses novos caminhos nesse momento de pandemia. Porque você diz corretamente que houve um hiato no esporte nesse momento. Até quando você busca muitas notícias de esporte, elas hoje são muito escassas. E isso é absolutamente natural pela circunstância, pela condição do que a gente está vivendo, né? O que eu vejo que essa pandemia, como impacto inicial, está promovendo é uma nova forma de contato entre as pessoas. Ela está intensificando ou está acelerando aquilo que nós observávamos ao longo do tempo, de interação das pessoas se dar por intermédio da tecnologia e o distanciamento ficando cada vez menor, apesar das pessoas estarem muito separadas. Em termos de inovação para a mídia, em termos de programas, em termos de transmissões, eu não vejo nada absolutamente novo surgindo ou sendo imaginado ou pensado nesse momento. Mas esse é um momento, seria um momento, sim, de pensar alternativas não só tecnológicas, mas criativas para o envolvimento das pessoas. Porque a gente tem uma evolução do processo de comunicação. Se a gente lembrar a comunicação há uns 15 anos atrás, talvez nem isso, a gente tinha ali o Fantástico no domingo à noite, o Jornal Nacional com grandes propulsores de novas informações. Hoje em dia, as informações chegam por todos os lados, né? As pessoas não precisam mais esperar um momento específico para ligar um determinado aparelho. Para o bem e para o mal isso acontece, né? Agora nós estamos num dilema que é informação versus e entretenimento. E o esporte, ele tem essas duas facetas, né? Tanto as pessoas querem absorver o esporte enquanto não tem a competição, como o esporte em si, e isso para ela é prazer. E esses vieses da informação, como é que isso pode chegar às pessoas? Eu acho que são duas questões diferentes, me permita separar
as discussões, Vinícius. Quando você fala, por exemplo, que havia uma mídia estabelecida, a gente sabia o horário do Fantástico, sabia o horário do Globo Esporte, sabia o horário do Sport Center, sabia o horário do bate-bola, sabia o horário dos programas de televisão, sabia quando ia ter jogo no domingo, quando ia ter jogo na quarta-feira, tudo isso estava muito claro, e a programação, de um modo geral, da televisão, você sabe que ela se fez muito calcada no hábito. Por isso é que os horários são tão rigorosos e repetitivos ao longo do tempo. O que aconteceu de alguns anos para cá foi que essa hegemonia do poder de decisão estar nas mãos da programadora, ela deixou de existir. E acredito até que tenha sido de uma forma mais abrupta do que nós esperávamos que acontecesse. Antes, você produzia um conteúdo de qualidade, você produzia um conteúdo que você tinha o teu público-alvo, oferecia aquele conteúdo e as pessoas recebiam aquele conteúdo. Com o tempo, isso mudou significativamente. As empresas, de um modo geral, tiveram que pensar no conteúdo, pensar na elaboração do conteúdo, na qualidade que esse conteúdo tem e, além disso, encontrar as plataformas para chegar na pessoa. Não era apenas um caminho de ida, você precisava, a partir de determinado momento, procurar onde a pessoa estava querendo receber aquele conteúdo e se adaptar à emissão daquele conteúdo para aquela pessoa. Isso mudou significativamente dentro das empresas, mudou o jeito de você produzir conteúdo, porque tecnicamente para uma plataforma era diferente da outra, e isso de uma certa forma exigiu criatividade, exigiu low cost, exigiu uma preocupação com o custo de produção muito grande, porque você passou a um mesmo conteúdo ter de entregar em várias frentes, e de uma certa forma isso custa dinheiro. E sem contar, claro, o mais elaborado ainda, que exige dinheiro de viagem, dinheiro de repórter, dinheiro enfim, a produção de um modo geral. Então você teve que aprender a lidar com produções mais baratas. E eu tenho uma visão muito clara de dependência dos dois formatos e não uma diferenciação dos dois formatos. Então, quando você fala sobre o jornalismo de credibilidade e o entretenimento, esse é um tema, para mim, muito interessante. O que eu vejo é que não está exatamente claro para as pessoas qual é o conceito do entretenimento. O jornalismo criterioso, sério, de credibilidade, investigativo, aprofundado, a gente sabe exatamente o que é. Por que o entretenimento chega e parece que abala a estrutura do jornalismo de credibilidade? Algo que eu não acredito. Porque começa a surgir um novo tipo de espectador, de receptor, que carece de uma informação também leve. Programas de debate, eles têm uma carga de seriedade e de credibilidade muito grande. Ao mesmo tempo, tem uma leveza, tem um papo mais descontraído, sem que você beire o deboche, sem que você beire o desmerecimento, sem que você abale a reputação de uma pessoa ou de uma instituição. Então, eu acho que o conceito de entretenimento, aquele que é o extremado, que é o do deboche, que é de desmerecer as pessoas, isso eu sou visceralmente contra. Mas eu acho também que é possível você preservar o jornalismo crível, o jornalismo de qualidade, o jornalismo sério, ao mesmo tempo em que você tem nuances de leveza que fazem parte do esporte. Você quer momento mais explosivo do que uma vitória no último segundo no basquete, um 26-24, num quinto set do vôlei, um quinto set do tênis indo para 28 games, né? Um gol, o momento do gol, ali está a alegria esfuziante, absoluta, né? Então, por que não, nesses momentos, você tratar isso de forma um pouco mais lúdica, um pouco mais leve? De novo, o entretenimento, aquele que tem a intenção de tirar o sarro, de debochar,
de expor as pessoas, isso na minha carreira, 40 anos, eu nunca fiz e nunca vou fazer e nunca vou permitir que aconteça onde eu estiver, entendeu? É porque quando falta o bom senso, isso, aliás, para quem não tem o bom senso, isso nem é caracterizado como entretenimento, né? Quando algum profissional, pode ser do jornalismo ou de qualquer outra profissão, quando você ultrapassa o limite do respeitoso para ir para o deboche, para ir para um nível que não é leve, não é prazeroso de se ver, de se compartilhar, isso passa a não ser entretenimento. O ponto é que o esporte em si, ele teve durante muito tempo um acompanhamento jornalístico mais rigoroso, e agora, mesmo as televisões, eu vou falar das televisões porque é como as pessoas conhecem durante muito tempo, embora já tenha os aplicativos, elas concorrem com outros formatos de fala. Então você tem youtubers que vão comentar e prendem a atenção das pessoas que estão assistindo, e esses youtubers não têm nem o conteúdo em si, né? Então às vezes é um comentário de alguém que fala de uma forma mais leve, é uma ferramenta diferente, e aí existe um processo de aprendizado recíproco. Me parece que existe um processo de aprendizado de quem faz a televisão, quem faz a mídia, enfim, de uma forma geral, do lado de cá, e um aprendizado de quem consome o esporte. Porque aquele indivíduo que se acostumou a consumir o esporte, né, na década de 80 e 90, não vai encontrar mais aquilo. Não estou falando de ser melhor ou pior. Ele simplesmente não encontra mais. Existe uma necessidade de adaptação, que ela é recíproca, não? Sim, eu vou te dar um bom exemplo de que nós precisamos, acima de tudo, deixar um pouco o preconceito de lado quando a gente vai tratar desse tipo de coisa, né? E o preconceito, ele existe, e nesse momento ele é muito forte, inclusive dos próprios jornalistas, né? Mas vou citar aquilo que eu conheço, que eu trabalhei intensamente e que fez parte de um planejamento que, na minha visão, foi um planejamento muito vitorioso, que foi a cobertura da Copa da Rússia, por exemplo. Na cobertura da Copa da Rússia, nós já sabíamos que o ambiente da discussão seria diferente, o formato da discussão seria diferente, a chegada de gente nova falando de um jeito diferente, mais despojado, muito mais coloquial, muito mais desprendido, exigia da gente também uma postura de aprendizado. Essa é a palavra, Vinícius. E nós fomos, essas pessoas que estavam à época já acostumadas e fazendo muito sucesso, como os chamados influenciadores, para a gente absorver um pouco desse conhecimento, para a gente absorver um pouco dessa leveza. Então, a Luana Maluf, o Cid Cidoso, o Carter, foram pessoas que nós trouxemos para a equipe durante a cobertura da Copa, que ao longo de 10 meses antes da Copa, passaram a conviver com a nossa programação para que nós tivéssemos um contato mais próximo deles e para que aprendêssemos efetivamente como lidar com esse tipo de linguagem e como lidar com esse tipo de pessoa. Quando a gente observou, os nossos programas de debate estavam trazendo um pouco dessa leveza no ar. Mesmo sem os direitos, nós conseguimos à noite, com profundidade, com discussão, mas também trazendo essas pessoas para esse debate, para o debate futebolístico de outra forma, nós conseguimos nos diferenciar de alguma forma e acompanhar a evolução da própria linguagem de discussão do futebol, sem perder o nosso carro-chefe, que era o programa, que era o Linha de Passe, que mantinha a discussão mais profunda, mais séria, mais aprofundada e com credibilidade naquele momento para a nossa programação. E que tinha o perfil de quem assiste, combinando com o que você falou inicialmente, a pessoa saber o horário que começa, mesmo fora da Copa do Mundo, ou durante a Copa do Mundo, eu li várias vezes, que acabava o jogo, as pessoas mudavam e conectavam para poder acompanhar a linha de passe especial da Copa. Esse público parece que ele é mais fiel a esse formato do horário, do acompanhamento específico, né? Sim, porque ainda tem um número grande de pessoas
que buscam na televisão, que buscam na TV por assinatura, que buscam no seu programa preferido, né, acompanhar determinada competição, determinada notícia, determinado evento, e a gente está observando agora com a pandemia como o consumo de informação cresceu absurdamente, tanto nos canais fechados quanto nos canais abertos, e ali tem horário pré-determinado, né? Tem horário definido, a pessoa vai buscar a informação, ela até recorre ao celular, recorre ao computador, vai para os sites para ter as informações, mas o resumo das notícias à noite, ela ainda tem esse hábito. Eu acho que não são coisas que se eliminam, eu acho que não são coisas que vão suplantar uma a outra, né? Tem muita gente agora uma boa revista, abrir um bom livro, eu sou desses, gosta de ouvir rádio, eu sou desses, e ouço rádio hoje tanto em aplicativo quanto no carro, né? E a televisão ganha esse formato também, e para as pessoas que estão se isolando, o computador, você consegue assistir televisão no computador também. Então, são situações que elas deveriam cooperar mais, deveriam colaborar mais, e esse é o grande desafio para as grandes empresas. Como é que elas trafegam no tradicional, preservando o tradicional, mas ao mesmo tempo começando a estender a sua produção de conteúdo para outras frentes também. E observando esse viés de comentários, eu queria a sua visão nesse aspecto. Claro que agora com a pandemia, as competições em si estão paradas, então é mais difícil de você reverberar, de você comentar e tudo mais. Mas com o retorno das competições, existe um movimento muito forte, isso não só no esporte, em relação à opinião, né? A conversar sobre a informação. No esporte, isso tudo está muito atrelado à competição. Então a pessoa tem uma informação sobre uma competição em andamento, um grupo, um atleta em si. Mas quando isso retomar, e quando as competições retomarem, e as pessoas se perceberem novamente disponíveis e dispostas a ouvir e a compreender um debate, o quanto que você consegue perceber que, por exemplo, um podcast ele pode começar a ser mais absorvido. O rádio para mim é um fenômeno, porque também é antigo e ele não deixa de ser atual. As pessoas hoje podem eventualmente colocar um podcast no carro, voltando do trabalho, mas continuam ouvindo muito rádio, e ali não necessariamente a transmissão da competição em si. O quanto que a informação é um bem valioso para a mídia. E aí eu vou ter que dividir de novo em duas partes, se você me permite. A primeira delas diz respeito exatamente ao que você falou sobre o rádio, e o rádio hoje é cada vez mais televisão, e a televisão é cada vez mais rádio. Se você perceber, os programas de televisão, eles se aproximam muito de quando era a rádio com imagem, e a rádio hoje busca colocando câmeras no estúdio. A gente sempre ouviu falar que religião, futebol e política não se discute, né? Eu acho assim, nunca se discutiu tanto no Brasil religião, futebol e política, né? Nunca as pessoas tiveram à disposição tanta informação, nunca elas tiveram a possibilidade de se instrumentalizarem de informação tanto para emitirem a opinião. Nunca elas tiveram tanto acesso a diferentes frentes ideológicas ou não, diferentes opiniões ideológicas ou não, tanto na religião, quanto no futebol, quanto na política. Nunca elas tiveram tamanha disponibilidade e coisas à disposição para poder lidar. A minha grande preocupação, Vinícius, é exatamente essa. E você, até outro dia numa live, você participou, eu citei você como um cara que me ensinou conceitos de reputação muito interessantes, né? Onde está a reputação, onde ela começa, onde ela é preservada, né? E hoje nós não temos carência de informação, como eu disse, a gente tem excesso de informação. E esse é o maior perigo. Esse excesso de informação, muitas dessas informações sem chancela nenhuma, sem critério nenhum, distribuídas, compartilhadas ou encaminhadas de forma, às vezes, inadvertida,
às vezes de forma maldosa, às vezes de forma mentirosa, mas que mexe necessariamente com a reputação de uma instituição, que mexe com a reputação das pessoas, que mexe com a reputação de todos nós. Então, me preocupa muito, sim, legal saber que a gente vai opinar mais, que a gente opina mais, que a gente participa mais. Só que me preocupa muito a fonte de cada informação que as pessoas têm procurado. A chancela de cada informação que é procurado. E eu, como jornalista, digo para os meus amigos, eu disse várias vezes, quando ele vê uma notícia, veio de onde? Se está escrito encaminhada, você tem como achar qual é a fonte. O Google te permite encontrar a fonte. Vai atrás da fonte. Eu recebi uma notícia de um amigo perguntando uma história de liberação da hidroxicloroquina nos Estados Unidos, que ia permitir isso, isso e aquilo. Ele mandou para mim, é verdade isso? Em 1 minuto e meio eu descobri que não era. E eu respondi para ele que não era. Falei, agora, a verdade é isso. Peguei prints do Estadão, do Globo, da Folha de São Paulo, do UOL, mandei todos para ele, que eram prints que diziam que aquela notícia era um fake news. Ao mesmo tempo, encaminhei para ele a notícia de um laboratório Moderna nos Estados Unidos, né, que conseguiu, ao que tudo indica, os primeiros avanços para a criação de uma vacina que inibe o vírus, né? A notícia saiu nos principais jornais dos Estados Unidos, saiu nos principais jornais brasileiros, aí você se fia nisso, você tem que acreditar, você acredita nisso. Mas esse é o ponto. Mas quando ela... Desculpa interromper, mas esse para mim é o ponto principal. O cuidado com a reputação dos veículos em si, né? O cuidado da reputação de quem faz o veículo e o cuidado das pessoas em relação aos veículos. Hoje a gente vê nos compartilhamentos no Facebook, no WhatsApp, teve uma entrevista do Felipe Neto, eu vou falar aqui alguns dias atrás, mas na gravação foi ontem, que ele falou uma coisa que eu achei brilhante no Roda Viva, que é o que você publica no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, e é público, as pessoas podem verificar a origem, se vale ou não vale. No WhatsApp, cada um passa o que quer, cada um recebe eventualmente o que quer, né? E aí, esse compromisso das pessoas de olharem a informação e não colocarem em questão a reputação, a credibilidade de quem escreveu aquilo, faz com que nós estejamos, nesse momento, né, passando por um processo de fake news absurdo, porque a informação em si vai chegar. Eu posso construir um site qualquer e começar a compartilhar informações, mas se as pessoas começam a deixar para uma análise futura se aquele ponto de informação ele tem credibilidade ou não, a própria pessoa diminui a credibilidade dela ao falar com outras pessoas, né? Exatamente isso. Eu vi, por exemplo, textos assinados por grandes jornalistas, não vou citar aqui nenhum deles, para não alimentar essa fonte de fake news, mas que eram textos viscerais, que fugiam completamente ao estilo daquele jornalista e que obrigaram aquele jornalista a ir a público dizer, olha, esse texto não é meu, eu não escrevi isso. E isso viraliza de tal modo, por intermédio especialmente do WhatsApp, que é um absurdo sem tamanho, né? E voltando à entrevista do Felipe Neto, que me pareceu uma ponderação muito madura da parte dele, né? Eu já vinha observando essa mudança de comportamento dele desde quando ele protestou por aqueles livros que ele adquiriu para distribuir na Bienal do Rio de Janeiro, né? Ninguém faz isso impunemente, para o bem e para o mal, dependendo da ideologia para quem você atinge. Mas ali eu tive a grande demonstração de que eu, mesmo procurando ser um cara ponderado, você me conhece há muito tempo, mesmo tentando ser ponderado, tentando ser sensato e tratando aquilo de forma distante, mas real, isso é uma notícia, você percebe que aquilo foi tratado com uma distorção de tal forma que ali ficou muito claro para mim quando a gente ouvia, mas nunca tinha a confirmação de quando a fake news ela ativa
algumas regiões do cérebro, especialmente para quem tem a tendência a acreditar naquilo, que movem a pessoa a ter intempéries mil, porque aquela informação que ela está recebendo como mentirosa, como fake news, se aproxima daquilo que ela quer ouvir, daquilo que ela quer perceber, daquilo que ela quer entender. E a partir disso ela toma uma atitude, né? E aí que ela vai encaminhar, não importa, para ela já não importa mais se é mentira ou se é verdade. Importa que aquilo é o que ela gostaria de ouvir ou dizer. Então ela vai encaminhar porque aquilo faz parte do interior dela, da insanidade que a gente está vivendo. Que bom que alguém falou aquilo que eu penso. Não interessa se é verdade ou não, eu vou compartilhar, né? Tem a ver com isso. Eu estava vendo uma manifestação do Paulo André, que jogou pelo Corinthians, outros clubes, e agora é dirigente, é gestor no Atlético Paranaense. E saiu, acho que há uns 10 dias atrás, que ele ganhou uma ação contra o Corinthians por ter pedido hora extra ao jogar aos domingos e de noite. E ele tem vindo todo dia nas redes sociais dele falar: isso é mentira, isso não aconteceu. E só que, assim, boa parte da torcida já está irritadíssima com o Paulo André, porque como é que ele processou o clube? E agora ele tem que desmentir algo que ele nunca disse e que ninguém se preocupou efetivamente a checar se era verdade ou não. E eu não estou colocando só na mídia, não, estou falando das pessoas. As pessoas têm tido prazer em absorver informações, como você disse, que não necessariamente tem a ver com a verdade. E me preocupa muito, voltando para o assunto esporte, porque o esporte ele conversa muito com a paixão. A paixão não é racional. Se a gente fala de um universo que ele é muito mais passional do que racional, a probabilidade de absorção de informações, que não interessa se são verdadeiras ou não, mas elas combinam com o que a minha paixão pede, é muito grande. Eu vou querer absorver isso, e isso me preocupa muito no esporte. Então, quando o torcedor comemora um gol que lhe dá um título aos 47 minutos, em que o atacante está impedido e joga a bola para dentro do gol com a mão, e ele dane-se, o importante é que eu sou campeão, é que a ética vai para o espaço. Então esse é um ambiente mesmo em que, se você tem um pouco de razoabilidade, você não vai conseguir trafegar tranquilamente. Você não vai conseguir conviver tranquilamente num ambiente em que a paixão faz com que a pessoa tome uma decisão. E a gente sabe que a esmagadora maioria das decisões tomadas sob o efeito da paixão, elas tendem a ser grandes equívocos, erros, que a pessoa vai se arrepender lá na frente. Não é sempre que acontece, mas pode acontecer. Então, esse é o ambiente que é o ambiente do futebol. Então, a gente precisa um pouco de racionalidade, né, para entender esse meio e trafegar nesse meio, de modo a você não se permitir não ficar contaminado por ele, porque o esporte é maravilhoso, o esporte é apaixonante, o esporte tem inúmeros fatores positivos agregados a ele, muito maltratado, muito espizinhado no Brasil, mas é um potencial financeiro, de entretenimento, de geração de empregos impensável, mas tem esse componente que você está falando, e que é a mais pura verdade. O Paulo André, ele está apanhando todo dia, e ele já colocou trechos do processo para mostrar que o caso dele não tem nada a ver com o caso do Maicon, que está processando São Paulo e ganhou uma ação de São Paulo. Mino, eu já disse para você pessoalmente, digo agora em público, que sou um admirador do teu trabalho técnico, tanto quanto era atrás das câmeras nas narrações, depois na frente das câmeras apresentando, e depois como gestor do canal. Eu espero, para finalizar aqui, que você em breve esteja inserido no esporte novamente. Eu sinto que o esporte passa por um momento, e vai passar nesse pós-pandemia, em que profissionais corretos, e aí eu não estou falando de profissionais indefectíveis, estou falando de profissionais corretos. E essas pessoas vão ser muito necessárias. Eu espero de coração que você esteja de volta em breve. Agradeço de duas formas. A primeira delas pelo carinho, e ele é recíproco, o respeito é recíproco,
Tenho admiração pelo teu trabalho, cito você rotineiramente, porque é sempre um ensinamento participar dos papos com você. Agradeço pelo carinho e agradeço também por esse teu desejo. Eu precisava parar, precisava dar um tempo para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional, precisava ficar um pouco mais com os meus filhos. Fiquei com os meus filhos, esperava voltar, pensar em me recolocar no mercado depois do carnaval, foi quando veio a pandemia e me deu mais um tempo aí com os meus filhos, né? Então, vou ficar mais esse tempo, até sei lá quando, e espero em breve poder fazer o que verdadeiramente me motiva, me anima, me deixa feliz, que é narrar, apresentar programas e poder debater ideias do ponto de vista da profundidade de conhecimento, mas também da profundidade ética, né, que a gente sempre defendeu e procurou colocar à frente de tudo sempre. Eu te agradeço por isso. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por você ter aceitado o convite, obrigado a vocês que nos acompanharam nesse bate-papo. Chequem as informações, vejam de onde elas vêm e se mantenham em casa por enquanto. Obrigado e até a próxima.